Gravar. Tem 10 em 10 minutos, mais ou menos 10 em 10 minutos, porque fica pesado lá passar, entendeu? Lembra que eu falei pra vocês esquema? Ok. Eu creio mais ou menos assim. Beleza, pode deixar ali, cara. Glória a Deus, tá achando Apocalipse? Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Capítulo 5. Deus é fiel. Digo de honra, glória, louvor, toda a glória é tua. Que o teu Espírito nos dê sabedoria e discernimento, podemos compreender, discernir a tua palavra e absorver a nossa mente. Nossa, tem uma mente. Todo mundo achou o capítulo 5 do Apocalipse? Amém. Capítulo 5, versículo 5 diz assim: Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, versículo 6, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Até aqui por enquanto. Vamos ver. Eita Deus. Jesus é lindo, Jesus. Não sei onde vai chegar essa mensagem, que o Senhor sabe. Oh, papai, tu é lindo. Só fica à vontade no solo aí. Olha o tema, ó. Cordeiros ou leões? Vou repetir o tema dessa mensagem, né? Um bate-papo, mas eu posso falar, é uma mensagem. Cordeiros e leões. Pergunta pro teu irmão, o que você é? Você é cordeiro ou você é leão? Cordeiro ou leão? Eita Deus. Não pergunta pra ele entender aí, mas uma vez, só pra ver se grava aí. O que você é? Cordeiro ou leão? O que você é? Cordeiro ou leão? Você da internet, o que você é? Cordeiro ou leão? Pastor, o que é cordeiro e o que é leão? Vamos lá, eu quero já simplificar, eu já quero separar, pra não ter dúvida. Não sei nem a palavra dúbia. Dúbia nenhuma vai ser da minha palavra. Dúbia quer dizer duplo, né, de duplo sentido. Não, nenhuma vai sair. Porque eu ando no Espírito, então não vai ser palavra dúbia. Para você não ser mal entendido, talvez. O que é cordeiro, pastor, na Bíblia? Vamos falar. Nós somos ovelhas. Cordeiro e ovelhas, mesma coisa. Vamos falar que é a mesma coisa, para ser entendido. Somos ovelhas do nosso pastor, né? O bom pastor é Jesus. Amém? Isso aí a gente não jamais vamos deixar de ser. Fala jamais. 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 Dá para entender? Jamais. Isso aí é. Aí está o ponto. Jamais deixar de ser cordeiro. Ovelha, cordeiro de Jesus. O que é ovelha? Ela é obediente. Ela deixa Deus limpar os carrapichos, as pulgas, os carrapatos, deixa poldar, para tirar todo aquele peso de nós, né? Nos deixa nos purificar, passar o azeite. Literalmente, o pastor, o bom pastor, vamos falar um pastor. Pastor lá no meio do pasto, que nem Davi, ele pegava o azeite, passava nos ouvidos, passava no nariz. Por que passava? Para a vespa, a mosca não entrar. Porque quando a mosca entrava, quem já ouviu isso já? Quem já ouviu essa história? Ninguém ouviu essa história? Estou só um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Quando ele entrava pelo ouvido ou pelo nariz, ia direto no cérebro e deixava a ovelha, fala louca. A mosca, se trazer um olho bíblico, o que isso quer dizer? Quer dizer muitas palavras ao contrário. Dogmas religiosos, religião, são palavras que nos deixam loucos, nos deixam cauterizados. Uma mente fala cautelização. O que quer dizer cautelização? É ficar duro, ossos cauterizados, é que não tem mesmo, não ser maleável, é um osso, sabe? Ele não vai mexer mais, tipo assim, se cautelizar meu cotovelo, ele não vai fazer mais isso. Ele vai ficar duro. Tá entendendo? Isso não tem nada, tipo assim, não estava na mensagem, mas tem a ver a mensagem, isso então tem. Então, cordeiros e leões, quem somos? De novo, vou repetir. Cordeiros jamais vamos deixar de ser ao olho do Pai. Somos cordeiros como sujeito à obediência, à correção, a respeito. Mas temos que andar como, repito comigo, leão. Temos que andar como os leões na terra. Pastor, o que você está falando, pastor? Já ouviu isso de alguém? Você fala assim, eu tenho que andar como leão. Como leão. Até o final da mensagem você vai entender. Em 10 minutos você vai dando aquele pause e vai voltando. Então entenda aqui. Leão. Pastor, mas Jesus foi ovelha. Jesus foi cordeiro pascual. Jesus pagou o preço. Fala pro teu irmão, Jesus pagou o preço.
Jesus Ai, pagou o ai, preço. fala assim, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Ele já pagou o preço pra você, já pagou o preço pra mim. Agora você é leão. Você é leão. Pastor, prova na Bíblia isso. Ai, tá, que delícia. Você leu em São João, você leu em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5? Quem que nós temos que imitar? Jesus. Não, peraí. Quem que nós temos que imitar? Jesus Cristo. Eita Deus do céu. Quem tá entendendo o mistério já aí? Eu achei que eu já podia parar a mensagem daqui já. Não, mas vou falar mais um monte ainda. Tem mais um pouquinho ainda. Senão isso é muito comprido. Eu peguei umas pontas aqui. Jesus Cristo, meu querido. Pastor, eu quero imitar Jesus Cristo ovelha. Meu querido, ele ressuscitou já. Você vai querer imitar Jesus Cristo ovelha? Você tem que ser sujeito a autoridades. Isso é lógico, isso é obediência. Mas lógico, a autoridade de Deus é maior que a autoridade dos homens. Melhor obedecer a autoridade de Deus do que dos homens. Pedro falou em Atos dos Apóstolos. Então, primeiramente, lógica de Deus, soberana. Depois vem a dos homens. Não deixar de obedecer. Isso é lei bíblica, não é? As autoridades, orar pelas autoridades. Bebeu uma? Eu não sei. Se eu pedir água na hora do louvor, a gente fica seco, tá? Gente, presta atenção. Se vocês tomarem posse hoje da mensagem, tá queimando meu peito, vocês nunca mais serão isso. Pastor, não é uma palavra, não. Muitas vezes eu já ouvi isso, pastor, e eu saía do culto do mesmo jeito, se eu não tomava posse. A visão sua que eu quero mudar hoje, a sua mente. Fala assim, põe a mão aqui, a mente. Fala, a minha mente precisa ser mudada. Precisa ser mudada. Fala assim, eu sou leão. Eu sou leão. Isso não é só uma palavra de efeito, não, querido. Somos leão, olho bíblico, somos leões de Cristo, meu querido, na terra. Sabe que a Bíblia fala? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já ouviu isso? Muitas vezes nós andamos tanto como ovelha. Somos tão inocentinho, tadinho de mim. Quem já se fez assim? Todo mundo já se fez assim. Principalmente quando começa a andar com Cristo. Mas quando temos discernimento bíblico, isso é bíblico. Gente, eu não vou inventar versículo bíblico, porque eu prego palavra. Quem já me pegou a pregar, prego palavra. Não é de hoje quem prega a palavra com a graça e a misericórdia de Deus, né? Quando eu falo a mensagem nova, eu provo aqui na minha agenda. Ó, tá vendo? Não tá aqui atrás, não. Tudo isso que é mensagem. Mensagem novinha. Fala assim, repita assim comigo. Quando é fresquinho. Quando é fresquinho. É melhor ainda. É melhor ainda. Voltando a falar mais. Vamos lá, tem mais um tanto aqui. O que você é? Pergunta pro teu irmão agora. O que você é? O que você é? Fala assim pra ele. Uau! Dá um rugido pra ele aí. Vai treinando. Vai treinando porque você é leão, querido. Meu, escolhe a boa parte. Você é leão. Ó, vou falar isso, eu posso falar pra isso. Muitas vezes quando andamos como ovelha no mundo, em termos de, eu já simplifiquei no começo, o cordeiro, já sempre vamos ser ovelha para Cristo. Isso sempre. Olho de Cristo, nós olharmos para Cristo, sempre. Mas aí, eu falo aqui a primeira coisa. Eu vou ler um versículo com vocês. Vai em São João, capítulo 1. Eu quero ler esse versículo com vocês. Depois eu vou falar o que eu vou falar aqui. Melhor ler isso com vocês, vai aqui. Eu podia falar depois, mas eu vou falar agora. São João, capítulo 1. Depois de Lucas. É o livro de São João. É o mesmo escritor do livro de Apocalipse. Também escreveu o primeiro, segundo e terceiro. São João, né? Cartas. Todo mundo das suas primeiras São João? São João, capítulo 1. Aí já vê como o irmão tem que treinar um pouquinho mais a Bíblia. Mas com o tempo ele treina. Eu escrevi hoje, foi onde que eu postei. Não tem como nós se aprofundarmos em Deus sem se aprofundar na palavra. Porque o verbo é a palavra, Jesus é a palavra. Tem pessoas, quem sabe quantos livros tem na Bíblia? 60 aí? Eita, nós. 66 livros. Fala pro teu irmão assim, você gosta de revelação? Você gosta de revelação? Tem 66 livros de revelação pra você aqui, ó. Para de correr atrás de profeta, de revelação. Glória a Deus. Eu tô sabe? Não é enojado, eu vou falar enojado. Porque quando você tem um entendimento que o que você precisa está dentro de você, que é o Deus do Espírito Santo, está dentro de ti, já te satisfaz. Não, você ouviu o que eu falei agora? Já te satisfaz. Não precisa estar manda fogo não, o fogo tem que queimar dentro para fora. É isso, cara. Lógico, tem pessoas que precisam buscar conhecimento. Não tem como eu ensinar se eu não sentar para aprender. Isso é uma lógica.
Eu não sou contra estudo, entendeu isso? Faça faculdade, estude, mas seja PhD. Fala assim para teu irmão, seja PhD. Seja no homem de Deus. pequeno homem de Deus. No caso da mulher, depois você sabe, tem pôr o M no lugar do